A mudança de regime, na verdade, nunca funcionou. Então, se você considerar de 1946 em diante, toda vez que os EUA estiveram envolvidos, tivemos cerca de 93 golpes ou mudanças de regime. Todos falharam. Então, meus chefes, o secretário Rubio e o presidente Trump, não são a favor de mudança de regime. Bem, olá, sou eu outra vez. Hoje é domingo, 7 de dezembro de 2025. Esta é uma atualização do fim de semana. E vocês já sabem, na maioria das vezes eu faço coisas tipo dia sim, dia não, para mantê-los informados. E eu realmente queria fazer uma reflexão, se assim desejarem, sobre o. Obviamente vocês sabem, o ataque a Pearl Harbor, e esta é uma data muito importante, não só na história americana, mas também na história mundial. Mas os eventos de. Como eu sempre digo, os eventos, sabe, ao redor do mundo hoje me mantêm constantemente alerta. E às vezes o que eu quero fazer é constantemente corrigido cada vez que abro as notícias ou cada vez que alguém se comunica comigo. E eu digo, meu Deus, preciso abordar isso. E aqui está. Então vou tentar fazer isso. Vai depender. O mais breve hoje, mas como você mesmo já pôde ver, este é o senhor Barack. Ele é o bem, ele não é exatamente o embaixador. Ele é algo parecido com um representante de Trump no Oriente Médio. E ele está absolutamente certo, porque sim, você pode mudar um regime em algum lugar alguma vez, mas não pode fazer isso o tempo todo. E, essencialmente, a mudança de regime não significa que os novos regimes instalados sejam melhores. Na verdade, como você mesmo viu em Afeganistão, Iraque e coisas dessa natureza, isso não funciona. O mesmo se aplica ao Vietnã. E então, os Estados Unidos também não são bons em promover mudanças de regime, sabe? Não que tenham sido particularmente bons em operações de armas combinadas, mas é o que é. E você se vê nos vídeos, basicamente tudo, se resume a isso, sim, os russos, sabe, esses coitados, sabe, uns desgraçados, sabe, não sabem lutar guerras, não têm economia real, sabe, geralmente menor que a economia do Benelux, como muitos pensavam. E, como resultado, eles, como de costume, calculam mal. E, neste caso, eles basicamente erraram na escala histórica, tectônica. E então, como resultado, o que posso dizer? Bem, aqui estamos. E as cidades na Ucrânia não são cidades em si. Os russos não atacam centros civis. Mas, quer dizer, por alguma razão, todas aquelas engraçadas, fábricas ou de brinquedos infantis, de alguma forma, um míssil russo o acerta e então há detonações secundárias. Aparentemente os brinquedos estão explodindo, é o que eu diria, né? Então é uma situação bem engraçada, mas eu quero abordar hoje várias coisas e isso é tipo um saco, sabe? Você simplesmente não consegue se livrar disso sem alguma intervenção, seja lá do que for, sabe? E assim, Odessa. Vladimir Putin, como sabem, afirmou que, essencialmente, após os ataques russos, africanos e turcos, quero dizer, petroleiros perto da Ucrânia. Vladimir Putin afirmou que, essencialmente, a Rússia provavelmente terá que negar o acesso da Ucrânia, ou o que restar dela, ao Mar Negro. E aqui temos a publicação do Instituto Rand Paul, e sim, como dizer, é meio que Schadenfreude em certo sentido. E como você pode ver, o que eles falam sobre isso, se você continuar a fazer isso, como eles estavam fazendo, e como você pode ver, está escrito muito claramente. E isto não se pode dizer de forma mais clara que isto. A Europa acabou de dar o argumento à Rússia para o
agradeça. Sim, a razão é a Europa, porque neste caso podemos mesmo dizer que não foram os Estados Unidos que estiveram envolvidos, e como podem ver, o E autorizou o terrorismo de drones navais contra petroleiros civis russos no Mar Negro. Não reclame quando Moscou redesenhar a costa. Você queria escalada? Ótimo! Agora veja seu fantoche perder Odessa, e com isso o acesso ao Mar Negro. Washington busca uma paz imperfeita para salvar a face após admitir que a Rússia não pode ser derrotada, mas Londres e a UE, delirantes, histéricos e aterrorizados com o acerto de contas de suas populações, continuam a impulsionar a escalada que garante o resultado. A Rússia tomando o litoral da Ucrânia para que o Mar Negro seja usado como plataforma de terrorismo privada da OTAN. E assim, é muito importante que, por exemplo, hoje, o senhor Peskov, obviamente falando em nome do Kremlin, ele afirmou: a Rússia está muito satisfeita com o facto de que, na nova estratégia de segurança nacional, porque, é claro, você tem que ter em mente, como diz nosso bom amigo Larry Johnson, que Trump pediu essencialmente o divórcio da OTAN. Obviamente, temos que esperar para ver. Podem ser só palavras e nenhuma ação, mas algumas coisas já estão lá. Já há alguns indícios. E não é Washington agora. É Londres, de fato. É o Special Boat Service, é o SAS. Estes são os caras que são muito bons em cometer atos terroristas, falsas bandeiras. Eles não são bons soldados, quer dizer, eles são bons, como já afirmei, terroristas, essencialmente. E então, como resultado, temos a situação em que até mesmo o Instituto Ron Paul... Bem, quer dizer, Ron Paul sempre foi o cara que tentava ser, como dizer, educadamente realista em termos de relações internacionais e geopolítica. E ele está certíssimo que, enquanto a Europa e Londres, em especial, elas estão bem tremem de medo. Alguns, como é que se diz, vislumbres de bom senso começam a se manifestar. Por exemplo, como o The Telegraph, que de repente publicou ontem uma matéria muito interessante, onde eles afirmam que Kai Kallos é o presente que continua a dar à Rússia, o que é verdade. E que eles dizem que, bem, porque obviamente sabemos que aqueles em Londres são pessoas, você sabe, do parlamento e de todos aqueles comitês, todos aqueles idiotas semi-analfabetos e cretinos consanguíneos, eles, por alguma razão, acreditam estar tão acima na cadeia alimentar que olham os russos como sub-humanos. O que eles fazem, eles realmente pensam assim. E eles dizem, mas precisamos conversar, e sabe fazer diplomacia de verdade, por mais que nojento, precisamos falar com os russos. Bem, o problema é claro que os russos não querem mais falar. Esse é o problema para Londres, e Londres segue o mesmo caminho da Europa. E aqui está algo muito interessante, que é de algum sujeito britânico. E de novo, aqueles senhores são quer dizer, a maioria desses senhores, eles não são ninguém. Quer dizer, pode-se ver, por exemplo, o tal senhor, Anthony Beevor, que é basicamente nada mais do que um propagandista do ponto de vista nazi, e ele escreve a chamada história. Bem, ele escreve lixo e não é profissional nem bons historiadores, mas aqui temos o outro senhor. Então, este senhor, seja lá quem for, este tal historiador, meu Deus do céu, que coisa, um historiador britânico, sim, está a tornar-se exatamente o mesmo que aquele famoso e mau cientista britânico, sabe? E ele diz, este é a Rádio Livre Netzwerk Deutschland. Este é o principal meio de comunicação na Alemanha. Ele, de repente, afirma que não há futuro para a Europa com a Rússia. É mesmo. O historiador Christopher Clark pede uma Europa defensiva e, ao mesmo tempo, conversas com Putin. O governante russo deve ser confrontado pragmaticamente. Sim. Conversa sobre guerra e paz, religião e política no novo livro de Clark, O Escândalo em Königsberg. Não estou dizendo que não haja pessoas inteligentes ou conscientes, mesmo no alto escalão político britânico. Há certamente alguns que não são completamente delirantes e que ainda mantêm sua humanidade e integridade, mas são uma minoria ínfima. A maioria deles são esses, sabe, idiotas arrogantes e metidos que não sabem nada sobre a geopolítica aplicada, que não têm acesso sério ao conhecimento de como as relações internacionais modernas são basicamente construídas. Mas ainda assim, não há futuro para a Europa com a Rússia sem a Rússia. Bem, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A Europa não está mais a aceitar a Rússia. Acabou, e esta é a coisa fundamental que muitas pessoas precisam realmente entender. E aqui está, o sujeito que todos nós sabemos quem ele é. Obviamente filho do próprio Donald Trump. E ele é o tipo que
Bem, desta vez, evidentemente, ele tem mais influência sobre o Donald Trump pai, do que, por exemplo, sua filha Ivanka teve durante o seu primeiro mandato. E então, ele diz que o filho de Trump sugere que o presidente pode se afastar da Ucrânia, Donald Trump Jr. Diz que a imprevisibilidade do pai está a forçar as pessoas a serem intelectualmente honestas para saber sobre a Rússia. Mas os europeus estão em pânico total, e tanto que agora temos uma troca entre o senhor Medvedev e o senhor Elon Musk. Você sabe disso. Saiu no X, ou seja, o Twitter, seja lá o que for aquilo, que o Elon Musk sugere que a UE seja abolida e a soberania devolvida aos países individuais para que os governos possam representar melhor o seu povo. E o senhor Medvedev diz, exatamente, mas o problema é claro, enquanto o Bruxelas, quer dizer, há duas Bruxelas, a Bruxelas que é a capital da Bélgica e há uma Bruxelas que é a cabala globalista dos criminosos de guerra. Mas então, o que posso dizer? Sabe, o senhor Medvedev está certíssimo com Elon Musk que essencialmente tudo está tão corrupto que temos o senhor Orbán. E sabe, o senhor Orbán com o senhor Fico são os dois últimos líderes europeus verdadeiros, que têm bom senso e que tentam servir suas nações. E ele está absolutamente correto e isso nos vai levar a esta questão tão importante. A UE está se afogando em corrupção. Comissários enfrentam acusações graves, a comissão e o parlamento estão imersos em escândalos, mas Bruxelas ainda reivindica a moral superior. A corrupção na Ucrânia deveria ser condenada pela UE, mas de novo é a mesma velha história. E é isso. Você não pode tratar um câncer metastático em estágio 4 com um band-aid ou antibióticos. Você precisa se você viver é um câncer em estágio 4 e é intratável, então sim, o paciente morre. E então, se isso não foi suficiente, e vamos entrar novamente nesta situação séria que está acontecendo na Europa. E agora temos nada menos que do Ministério Russo das Relações Exteriores. E como podemos ver, ontem, dia 6 de dezembro, eles falam sobre a reunião da Assembleia Geral da ONU no Dia Internacional para a Eliminação de Medidas Coercitivas Unilaterais. E vejam o que o ministro russo das Relações Exteriores diz. E aqui está, basicamente é a verdade. Sabemos, nos últimos anos a Rússia tem sido alvo de medidas econômicas sem precedentes de países ocidentais. Apesar disso, a economia russa demonstrou grande estabilidade e adaptabilidade e continuou a crescer firmemente. Tornou-se óbvio que as medidas estavam infligindo danos pesados à própria iniciativa. Isso basicamente as sanções. Devido apenas às restrições russas, a economia europeia sofreu perdas de até 1,6 trilhão de euros nos últimos 3 anos. Você pode dizer, é verdade? Bem, tenho novidades para vocês. Agora está cada vez mais evidente que aqueles, proverbiais 300 mil milhões de dólares russos, na verdade não existem fisicamente. Os russos sabem disso, e a corrente de pensamento que diz que eles não existem está, quero dizer, a ganhar força, inclusive na Rússia. E os russos jogam agora este jogo do gato e do rato, mas desta vez o rato ou ratazana, sabe, está completamente encurralado. E os russos apenas fazem isto, sabe, tocando-o periodicamente e vendo as reações desta ratazana que está assustada e a tremer de medo. E o que eles têm, então, neste Euroclear? E, sabe, naqueles bancos? Eles têm, sabe, o que são, basicamente, títulos do tesouro, essencialmente, que não são lastreados em nada. Enquanto aqueles 300 bilhões ou de euros, ou o que fosse, ou da Rússia, foram essencialmente roubados e usados nos orçamentos das economias europeias falidas. Simples assim. Obviamente não vai para a Inglaterra, pois não faz parte da União Europeia, embora seja um dos maiores, por assim dizer, impulsionadores desta coisa idiota que faz... eles têm que expropriar essas coisas, sabe, esses bens. E agora, de repente, hoje eles dizem, existe uma espécie, sabe, de coisa judicial que podemos fazer a Rússia esperar por esses bens para sempre. Sim, os russos já sabem que não está lá. Os russos normalmente sabem que foram roubados. E isso que te diz, na verdade, sobre
sobre a natureza de Bruxelas te diz tudo sobre a natureza dos europeus. E quero dizer, mais uma vez, isso foi feito com a aquiescência, sabe? Com aquela maioria silenciosa que não tinha problema algum, porque eles adoravam isso, sabe? Eles, bem, o que costumava ser, mas não é mais, o padrão de vida na Europa. Ah, pão e circo, simples assim. Mas agora chegou a hora de pagar as contas, e então o que temos agora é que, obviamente, todo tipo de coisas bizarras. Então, a Reuters. Bem, a Reuters as pessoas dizem que é canadense. Bem, costumava ser britânica de qualquer forma. Mas vejam isto, o que eles reportam. Exclusivo, EUA define em prazo de 2027 para a defesa da OTAN liderada pela Europa, dizem autoridades. E o que está acontecendo essencialmente sim, como Trump Jr., diz que Trump, pelo menos, e sua administração tenta se afastar da Europa, porque sabem que é uma causa perdida e a única coisa que resta à Europa é ser consumida pela economia americana. E então, o que lhes resta? E isso também se relaciona, bem, à nova estratégia de segurança nacional. E, como foi dito, os Estados Unidos querem que a Europa assuma a maior parte das capacidades de defesa convencionais da OTAN, da inteligência aos mísseis até 2027. Isso é rápido, meu amigo. Pessoal, autoridades do Pentágono disseram a diplomatas em Washington esta semana que um prazo apertado pareceu irrealista a alguns oficiais europeus. Ninguém se importa com o que lhes parece. Os Estados Unidos são uma superpotência e são o eufemismo para a OTAN. Ou melhor, a OTAN é o eufemismo para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos se afastam, a OTAN está acabada. Bem, já são mortos-vivos. É um tigre de papel, um bando de burocratas que não entendem o básico de como lutar uma guerra real. Não entendem nada sobre defesa. E então os Estados Unidos meio que decidem porque os próprios Estados Unidos estão praticamente falidos. Eles dizem, vão para o inferno. A mensagem, relatada por 5 fontes familiarizadas com a discussão, incluindo um oficial do EUA, foi transmitida na reunião em Washington esta semana da equipe do Pentágono que supervisiona a política da OTAN e várias delegações europeias. E então, o que temos? Então, isso é o que eles dizem. O que significa que os Estados Unidos deixem de fazer parte de alguns planejamentos, basicamente departamentos ou instituições, em termos de seu planejamento militar, que nós mesmos vimos quão bem, entre aspas, foi planejado durante a chamada contraofensiva de 2023. E então, o golpe de gênio britânico, estou a ser irônico, claro, ao matar 80 mil das suas próprias tropas lá em Kursk, enquanto cometiam as atrocidades inacreditáveis. Então, as capacidades de defesa convencionais incluem ativos não nucleares, desde tropas a armas, e o oficial não explicou como os EUAs mediriam o progresso da Europa para assumir a maior parte do fardo. Não há nada para medir aí. A Europa, pause militar e industrialmente, é basicamente impotente. Eles não conseguirão nada com meios convencionais que faça sentido do ponto de vista militar, mesmo com a ideia delirante de que por alguma razão, eles acham que os russos querem entrar na Europa e começar a limpar Paris, apenas desinfetá-la do cheiro de urina e limpar Londres ou Berlim, porque são basicamente lixões, nada mais do que isso, como muitas cidades europeias estão se tornando. Então não, os russos não querem fazer isso, é uma tarefa horrível para eles, eles tremem de horror ao imaginar como o pobre corpo de engenharia das Forças Armadas russas terá que limpar as ruas de Paris, e especialmente a Banlieue, onde os policiais franceses são mortos a tiros pelas gangues. Não. Obrigado, mas não. Dispenso. E então, não estava nada claro se o prazo de 2027 representava a posição da administração Trump ou apenas as opiniões de alguns oficiais do Pentágono. Há desacordos significativos em Washington sobre o papel militar que os EUA devem desempenhar na Europa. Vários funcionários europeus disseram que o prazo de 2027 não era realista, não importa como Washington meça o progresso. Bem, talvez. Certamente, todo tipo de gente psicótica, esquizofrênica na administração Trump, especialmente dos neocons e de todos aqueles idiotas que, como Kellogg, King, todos aqueles generais americanos que nunca lutaram numa guerra de verdade, que nunca venceram nada na vida. Eles perdem tudo, não importa o que façam.
E então, bem, como resultado, eles estão agora em pânico na Europa. E olhem só para isto. Temos aqui, lembram-se, há uns 2 vídeos atrás, eu mostrei as opiniões deste imbecil, bem, Tobias Ellwood, que ele tem, obviamente, algum tipo de evento psicótico, sabem? Mas é quase esse o nível de compreensão dos assuntos militares em Londres. E veja o que ele escreve. Oh, meu Deus do céu. Sim, a questão é que ele escreve no The Telegraph, afirmando que não podemos mais hesitar e depender dos Estados Unidos. A nossa segurança cabe a nós defendê-la. Bem, aqui está o problema. Se você perguntar a qualquer general britânico, alemão ou italiano, como você quer defender sua segurança, especialmente quando você toda a estratégia de defesa, bem, agora desde então, há muito tempo, deixou de ser qualquer tipo de defesa. É, na verdade, uma organização agressivamente criminosa. O terrorista que a OTAN é que este tipo continua a ser delirante. Como deve a Europa trabalhar com Trump? Líderes europeus caíram no perigoso manual sobre como gerir o presidente volátil e imprevisível. Acariciar o ego, bajular o homem, elogiar a sua liderança e esperar evitar a difamação e uma avalanche de tarifas, verificação da realidade. Não está funcionando. E então ele fala sobre isso. Sim, Trump é um cara mau, e você não consegue explicar para Tobias Ellwood, o cara tinha... Sabe, ocupou várias posições por toda a Grã-Bretanha que o sujeito não entende a mínima, assim como qualquer general britânico ou qualquer general da Bundeswehr ou qualquer general francês, a realidade da geopolítica moderna. E a questão é que ele nunca leu, obviamente, Swishen, ele nunca leu nem estudou a história da Segunda Guerra, nem da Primeira, ele nunca estudou economia real.